Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa apresentação. Eu sou Romeu Lucena, sou formado em Engenharia Civil pela UFSC e vou apresentar a vocês o meu trabalho que tem como título Análise de rigidez de painéis de madeira laminada cruzada, entre parênteses CLT. Ou seja, é um estudo sobre o comportamento estrutural do material conhecido como CLT. Eu acredito que quem está vendo esse vídeo agora já tem uma noção, ou pelo menos já ouviu falar em algum momento sobre CLT. Ele é um material que ganhou bastante visibilidade nos últimos anos, principalmente por conta de edifícios em altura de madeira possíveis graças a ele. Mas vamos começar com uma breve introdução sobre o material. O nome do CLT vem do inglês Cross Laminated Timber, ou madeira laminada cruzada. Apesar do nome, o material não é feito por lâminas, mas sim por lamelas, ou seja, tábuas. Como pode ser visto na imagem, o CLT é um painel composto por camadas de tábuas coladas no sentido transversal entre si, o que confere ao material uma estabilidade nos dois sentidos. Os painéis apresentam geralmente 3, 5 ou 7 camadas, mas sempre em número ímpar. O tamanho do painel depende do tamanho da prensa e também da disponibilidade do transporte, visto que os painéis têm que ser transportados até a obra e precisam caber no caminhão. Mas, em geral, eles apresentam um tamanho de 12 por 4 metros. Hoje já existem alguns exemplos de edifícios em madeira construídos apenas com CLT como material estrutural principal. É claro, com o auxílio de muitos conectores metálicos e a fundação também, que é feita com concreto ou aço. Nesse tipo de construção, as paredes de CLT apoiam as lajes, mas o mais comum de se ver são estruturas mistas, como é o caso da imagem da direita. Esse é o Brock Commons. Ele fica em Vancouver, Canadá, e é um prédio bastante famoso na área. Na época, ele foi considerado o edifício em madeira mais alto do mundo, com 18 andares. A sua estrutura é composta por lajes de CLT, vigas e pilares de MLC, e ele tem também um posto de elevador feito com concreto, o que confere estabilidade para a estrutura. Para o trabalho, foram produzidos 5 painéis de CLT. A pesquisa foi feita em conjunto com o Cavio Desk, em Lages, no Laboratório de Construções de Madeira, que é uma das pioneiras na pesquisa de CLT no Brasil. Lá foram produzidos 5 painéis para a pesquisa, como pode ser visto na primeira imagem. A dimensão dos painéis é de 2,8 por 1 metro e 47 milímetros de espessura, com 3 camadas. A espécie de madeira é o Pinus teda, proveniente de reflorestamento aqui da Serra Catarinense. Como dito anteriormente, o trabalho é um estudo do comportamento estrutural do CLT, em particular da sua rigidez. A rigidez é a propriedade do material de não deformar a uma carga de flexão. Ela foi avaliada de 3 formas para os mesmos painéis: pelo método analítico, a partir de modelos matemáticos, por ensaio laboratorial, testando de forma prática os painéis, e por modelagem computacional, usando como recurso um programa de elementos finitos. No final do estudo, foram comparados os resultados. Mas antes de partir para esses métodos, eu preciso falar um pouco de como foram confeccionados os painéis. Para ser possível fazer um método analítico e computacional, é necessário o conhecimento do módulo de elasticidade de cada uma das tábuas dos painéis. Então, para cada tábua, foi feito um ensaio de flexão a 3 pontos, como mostram as figuras. Elas foram submetidas a 3 cargas diferentes para cada lado da tábua e medido seu deslocamento no ponto de aplicação da carga. A média dos resultados foi obtida utilizando a fórmula do slide. Ao todo foram ensaiadas 79 tábuas que resultaram em 5 painéis com 15 tábuas cada um. Eles possuem 5 tábuas em cada camada, sendo que no centro, por estar no sentido de menor comprimento, pode ser usada a mesma tábua mais de uma vez. As tábuas com menor módulo de elasticidade foram deixadas na camada do centro, já que contribuem menos para a rigidez, pois se encontram na linha neutra da flexão. Essa tabela mostra como foram distribuídas as tábuas a partir de seu módulo de elasticidade, que está em ordem decrescente. O painel 1 apresenta as tábuas de maior rigidez nas camadas periféricas. O painel 2, as tábuas de segunda maior rigidez, e assim por diante. Já as tábuas do centro ao contrário, com menor rigidez no painel 1. As tábuas não foram escolhidas de forma aleatória, pois se buscava um método de seleção prático, buscando obter uma rigidez otimizada dos painéis. O esquema do lado direito mostra como foi distribuído as tábuas do painel 1. Com os 5 painéis produzidos e identificados, foi possível partir para o primeiro estudo, que foi o ensaio à flexão. O objetivo desse ensaio é avaliar o módulo de elasticidade dos painéis. Esse ensaio foi bastante semelhante ao ensaio feito para as tábuas, mas em outra proporção. Ele foi feito de forma não destrutiva, parando ainda no regime elástico.
Dessa forma, foi possível fazer o teste nos dois lados de cada painel. Essa figura mostra o sistema de aplicação de força, que consiste basicamente em uma prensa manual, uma célula de carga e um cutelo de madeira, além dos transdutores para medir o deslocamento do painel e o software Catman Easy para fazer a leitura da carga e deslocamento. A distância entre os apoios foi de 2,2 metros e a carga máxima de 3 kN. A velocidade de aplicação de força foi de aproximadamente 10 mm por minuto. O gráfico da direita mostra a relação força por deslocamento de um dos lados do painel 1. Passamos então para o método analítico, onde foi reproduzido o ensaio de flexão dos painéis utilizando métodos matemáticos. Existem alguns métodos desenvolvidos nas últimas décadas que avaliam propriedades mecânicas básicas do CLT. Vale lembrar que o CLT apresenta uma natureza bastante complexa, com direções e camadas diferentes. Alguns desses métodos são apresentados no CLT Handbook, versão canadense, em particular no capítulo 3, inclusive com exemplos de aplicação. O CLT Handbook é uma ótima indicação para quem tem interesse pelo CLT. Ele apresenta o material de forma bastante completa e tem um download disponível de forma gratuita. O método escolhido para o trabalho foi o método de Kreuziger, ou método da analogia de cisalhamento, do inglês Shear Analogy Method. Esse método tem como característica levar em consideração a chamada deformação por cisalhamento, e por isso é considerado por alguns autores como o método mais preciso. Nesse método é utilizada a rigidez de flexão efetiva, o EIEFF, da primeira fórmula, que depende de algumas propriedades geométricas de cada camada e do módulo de elasticidade E, que foi obtido no ensaio das tábuas. Ele também utiliza a chamada rigidez de cisalhamento efetiva, o GAEFF, que utiliza o módulo de rigidez G. Para obter essa propriedade, foi utilizada a relação sugerida por Bodig-Jayne, com G igual ao módulo de elasticidade sobre 14. Já o kappa é o coeficiente de forma que para casos genéricos é recomendado ser igual a 1,2. Tanto a distância entre os apoios quanto as cargas foi utilizados os mesmos valores do ensaio laboratorial. A terceira e última parte foi a modelagem computacional pelo método dos elementos finitos. Para realizar essa etapa, foram levantados quais programas possuem a ferramenta de análise de placas de CLT. No levantamento, levou-se em conta suas limitações, normas adotadas, materiais e disponibilidade de versão gratuita ou de estudante. O software que melhor atendeu esses requisitos foi o alemão Global RFEM, que possui um módulo exclusivo para análise de CLT. Para reproduzir o ensaio na modelagem, primeiro foram informados a largura e comprimento do painel, o local do apoio e o valor do carregamento, como mostra a figura da esquerda. A outra figura mostra a entrada das características do material, como o número e a espessura de camadas, a direção das lamelas e os módulos de elasticidade e rigidez, que foram obtidos a partir das relações de Bodig-Jayne mostradas no slide anterior. Para o trabalho, foram inseridas as características de cada tábua de cada camada, mas na prática, para projetos estruturais, isso não acontece. Nesse caso, usa-se o valor do painel como um todo. O programa também tem a opção de informar se as bordas laterais das tábuas dos painéis são coladas entre si ou não. Como não é o caso, o programa automaticamente considera o EY igual a zero. Agora que foi exposto as 3 etapas do trabalho, podemos partir para os seus resultados. As 3 primeiras colunas da primeira tabela mostram o valor do deslocamento obtido pelo ensaio, pelo método analítico e pelo método dos elementos finitos. Pode-se observar que os valores de deslocamento do painel 1 é menor que os seguintes, como era esperado, com exceção do painel P3A, que destoou dos demais. Outra coisa que chamou a atenção é que para os métodos analíticos não importa o sentido da face, o deslocamento é o mesmo, diferente do ensaio que apresentou uma diferença significativa. As outras 3 colunas mostram a diferença dos deslocamentos de cada método entre si. Aí se observou que os valores de deslocamento do método analítico e do método dos elementos finitos foram muito semelhantes entre si. Já o valor do ensaio foi inferior a eles, com exceção de novo do painel P3A, o que é positivo, já que está a favor da segurança. A tabela da direita mostra o módulo de elasticidade global dos painéis a partir do ensaio laboratorial. Segundo o documento técnico europeu ETA 060138, o módulo de elasticidade mínimo que os painéis de CLT devem apresentar é de 12.000 MPa. Se esse critério fosse adotado para os resultados experimentais dos painéis, apenas o painel P1 atenderia esse requisito. Bem, era isso que eu tinha para falar sobre o trabalho.
Gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo e espero vocês na live de discussões.